Antimantra. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastuma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sham no Mitra Sham Varunaha Sham no Bhavatvaryama Sham na Indro Brihaspatihi Sham no Vishnururokramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammam Avatu Tadvaktaram Avatu Avatumam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tachamyo Ravenimahe Gatum Yagyaya Gatum Yagyapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushebhyaha Urdvam Jigatu Besajam Shangno Astudvipade Samchatuspade. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Mantras védicos da paz. Os mantras védicos são muito antigos e poderosos. Repetir, contemplar ou ler esses mantras traz energia, paz, liberdade e conhecimento. Eles também purificam o ambiente. Os Chantimantras são selecionados dos 4 Vedas. São conhecidos e cantados há milhares de anos. Tradução. Om, possa o Ser Supremo nos proteger. Possa Ele nos alimentar. Possamos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om. Possa a deidade que preside o dia ser-nos propícia. Possa a deidade que preside a noite ser-nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração ao controlador das atividades. Que Brahman nos proteja, que Brahman proteja o mestre. Que Brahman nos proteja, que ele proteja o mestre. Om, paz, paz, paz. Om, rogamos e adoramos a Suprema Pessoa pelo bem-estar de todos. Possam todas as aflições e deficiências nos deixar para sempre, de modo que possamos cantar louvores ao Senhor. Possam as ervas medicinais crescerem fortes, de modo que as doenças sejam efetivamente curadas. Possam os deuses derramar sua paz sobre nós. Possam os seres humanos serem felizes. Que todas as outras criaturas sejam felizes. Om, paz, paz, paz. Om, o infinito ser é o absoluto. Este universo é o absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido do absoluto, ele permanece sem transformação alguma. Eu sou esse absoluto. Om, paz, paz, paz. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o despertar da consciência. Essa palavra despertar da consciência se tornou bastante em voga hoje em dia, tem até livros escritos sobre isso, né? Sobre o que é a consciência, o despertar da consciência, como efetivar o despertar da consciência. Vamos discutir um pouco sobre isso hoje.
Primeira coisa, se nós falamos que nós temos que despertar a consciência, nós já não somos conscientes? Por que nós temos que despertar a consciência? Por que se fala tanto em despertar da consciência? Essa consciência que nós temos, né, do mundo sensorial, que vem a partir dos órgãos sensoriais, nós poderíamos chamar isso de verdadeiramente de consciência. É algo que realmente é uma consciência do quê? Nós, analisando essa consciência, nós temos consciência do quê? Os mestres falam que a consciência que nós temos do mundo sensorial é uma consciência muito limitada. Nós podemos achar que nós temos uma consciência muito ampla, mas na verdade a nossa consciência é muito limitada. Qual é a prova disso? Que nossa consciência do mundo que nós temos é muito limitada. Tem várias provas, basta a gente analisar profundamente a nossa vida e fazer certos questionamentos. Primeiro questionamento, será que nós somos capazes de responder às questões básicas da vida humana? Por exemplo, por que nós estamos aqui? Para onde que nós vamos após a morte? Qual o significado da vida? São questões muito básicas que, em realidade, nós não temos respostas. A nossa consciência do dia a dia nos dá respostas para essas perguntas? Não, ela não dá resposta. A gente não tem resposta para essas perguntas. Então, a primeira prova de que nossa consciência é limitada é que a gente não tem resposta para questões básicas. Por exemplo, quem nós somos, qual o significado da vida, o que é a morte, o que nós estamos fazendo aqui? Essa é um questionamento também. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Às vezes até crianças têm esse questionamento. Do nada ela pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Então esses questionamentos se chamam questões existenciais, que a gente não tem resposta. Uma outra prova da nossa limitação de consciência é a limitação do conhecimento do universo. O nosso conhecimento do universo é muito limitado. Nós conhecemos as coisas até certo ponto e não conseguimos passar dali. Então se torna muito limitado. O nosso conhecimento é muito limitado. Tanto é que Sócrates disse, só sei que nada sei. Porque quanto mais a gente quer analisar as coisas do mundo, mais a gente vê que falta conhecimento. Tanto no nível macrocosmo quanto microcosmo. Das coisas muito pequenas e das coisas muito grandes. Nos falta conhecimento sobre essas coisas. É uma prova de que nossa consciência é limitada. A outra prova da limitação da nossa consciência é que nosso poder sobre o nosso destino é muito pequeno. Nós temos um poder muito pequeno sobre o nosso destino. A gente pode achar que a gente pode mudar a nossa vida, tomar certos rumos, mas até que ponto nós somos capazes de mudar a nossa vida? É muito pouco. Sri Ramakrishna dizia que o nosso livre-arbítrio é como se fosse uma vaca amarrada no poste. Então você amarra uma vaca no poste, você dá uma corda para ela. E ela pode pastar só naquele círculo formado pela corda. Ela não pode ultrapassar esse círculo. Então o nosso livre-arbítrio também tem esse tamanho, ele é muito limitado. Além disso, tem certas coisas inevitáveis da vida que nós não temos capacidade de mudar. Por exemplo, a morte. A morte é uma delas. Nós não temos capacidade de influenciar na questão da morte. Na questão do decaimento também do nosso corpo. Nós não temos capacidade de influenciar nada sobre isso. Então, crescimento, decaimento, morte são inevitáveis da vida e nós não temos capacidade de mudar. Então, essas são provas de como a nossa consciência normal é limitada. Sri Ramakrishna dizia que uma pessoa que alcançou o conhecimento espiritual, que teve a sua consciência desperta espiritual, tem uma diferença. Por exemplo, se você coloca uma pessoa dentro de um quarto feito de paredes feitas de barro, igual tem na Índia, nos vilarejos, e você coloca uma lâmpada muito fraca nesse quarto. Então, o que essa pessoa vai ver? Ela vai ver apenas o que está dentro das quatro paredes e vai ver uma luz muito fraca. Então, Ramakrishna dizia que as pessoas que não têm o conhecimento espiritual, a consciência desperta, são como essas pessoas que estão dentro de um quarto com paredes de barro e com uma luz muito fraquinha.
Enquanto que a pessoa que tem o despertar espiritual, ele tem a experiência espiritual, pode ser comparada a uma pessoa que está dentro de uma casa de vidro. A pessoa dentro de uma casa de vidro, ele vê tudo o que tem lá fora. Então ele vê o que tem dentro da casa e vê o que tem fora da casa também. Então essa é a diferença de uma pessoa que teve o despertar espiritual e outra que não teve. Agora surgem outros questionamentos relacionados a isso, né? O primeiro que surge é: qual é a prova que a gente tem de que essa consciência pode ser despertada? Existe alguma prova que diz que nós podemos despertar a consciência? Qual seria a prova disso? E a segunda, por que eu deveria buscar esse despertar da consciência? A segunda está mais ou menos óbvia. Mas a primeira, existe uma prova de que a consciência pode ser desperta? Essa é uma questão que a gente pode dizer que não existe prova. Não existe prova de que a consciência espiritual pode ser desperta. Se existisse alguma prova cabível, alguma prova assim que você possa mostrar intelectualmente ou de alguma maneira, isso seria até ensinado na faculdade, na universidade. Como despertar a sua consciência. O professor coloca lá no quadro o passo a passo para despertar a consciência, como se fosse uma fórmula, mas não é. Não tem como você provar que a consciência pode ser desperta. Então, de que maneira nós temos uma prova disso? A primeira prova, a principal, talvez seria você observar os grandes mestres. Os grandes mestres, eles falam: a sua consciência pode ser desperta, esse mundo não é tudo, você pode ultrapassar a consciência desse mundo e ter uma consciência de algo muito mais amplo do que você está percebendo agora. Você pode expandir a sua consciência a tal ponto que você perca a noção do seu próprio ego e você se identifica com algo muito maior. Então, a noção que a gente tem de que a gente é um indivíduo separado do todo, eu sou uma pessoa chamada com um determinado nome, eu sou homem, eu sou mulher. Então, esse tipo de noção, conforme você desperta a consciência, você percebe algo muito mais amplo do que essas noções, né? Em sânscrito, essas noções são chamadas de upadis. Upadis são, traduzindo de uma maneira bem genérica português, são adjuntos limitadores, upadis. O que significa? Que nós, desde que nós nascemos, nós colocamos sobre nós vários adjuntos limitadores. Nós dizemos: eu sou um médico, meu nome é esse, eu nasci em tal lugar, eu sou brasileiro. Nós vamos colocando várias coisas que nos identificam no mundo. Então a Vedanta fala que, em realidade, em essência, nós não somos nada disso. Nós não somos nada que pode ser identificável com um nome. A nossa essência, ela é espiritual e divina. Ela transcende todo tipo de identificação. Então, não existe uma prova de que a consciência pode ser desperta, mas observando os grandes mestres, por exemplo, observando Jesus, observando Sri Ramakrishna, observando Chaitanya, nós vemos que eles alcançaram um estado de consciência superior e eles disseram pra gente, em palavras bem claras, que nossa consciência pode ser desperta. Eles não falaram que somente eu tenho a verdade e vocês não. Pelo contrário, eles, por compaixão, nos ensinavam que nossa consciência pode ser desperta. Então, ou você acredita no que eles falaram, ou você pode dizer para todo mundo que eles são todos mentirosos, porque todos eles falaram a mesma coisa. Então, será que Jesus estava mentindo? Buda, Ramakrishna, todos eles estavam mentindo? Em realidade, não. Então, isso em si já é uma prova de que a nossa consciência espiritual pode ser despertada. Os grandes mestres dizerem que isso é possível. Mas, no nível pessoal, a consciência espiritual é algo absolutamente pessoal. Cada um de nós tem que provar isso por experiência. Não é uma coisa que pode ser nem explicada. E para você fazer isso, é necessário você passar por um processo de preparação, uma preparação gradual de você mesmo, do seu ser, seguindo gradualmente métodos tradicionais. Então, esse despertar da consciência não é uma coisa que acontece de repente, sem nenhum treinamento, simplesmente pela sua vontade. É necessário você passar por uma preparação da sua mente, uma preparação da maneira como você vive, mudanças de hábitos, várias coisas que vão influenciar no seu despertar da consciência.
Não é uma coisa que só você... O fato de você ir em um lugar, em um determinado dia, ou fazer determinada coisa num determinado dia, vai despertar a sua consciência espiritual. Pode ser que desperte, sim, a sua vontade de evoluir espiritualmente, a sua vontade de despertar a consciência. Mas não é o fato de você frequentar um lugar uma vez ou ler um livro uma vez que vai despertar a sua consciência. É necessário seguir métodos. Quando que acontece, uma outra pergunta, quando que acontece o nosso despertar da consciência? Quando que uma pessoa realmente começa a despertar a consciência? Geralmente, isso acontece a partir de uma profunda insatisfação na vida. Que tipo de insatisfação? Existem dois tipos de insatisfação. A insatisfação que nós temos quando nós não conseguimos alguma coisa, ou nós, por exemplo, não passou num concurso, ou perdeu alguma coisa, isso cria insatisfação. Mas a insatisfação espiritual é diferente. Ela surge quando nós temos tudo o que a gente pode ter na vida, a gente conseguiu tudo o que a gente quer, você não tem mais nenhuma necessidade assim, preemente para buscar, mesmo assim você sente uma insatisfação interna, como se nada na vida pudesse preencher você plenamente. Então isso se chama insatisfação espiritual, que é também chamado vyakulata em sânscrito. Quando você começa a sentir essa insatisfação, vem também um anseio para você se libertar desse sentimento de que está faltando algo. E aí que começa o despertar espiritual. Então, em todas as pessoas, nós podemos dizer que começa dessa maneira. Quando você se sente insatisfeito e você começa a buscar alguma coisa, e você começa a ir para vários lugares, e você começa a ler vários livros, porque você sente uma insatisfação interna. E aí Deus vai guiando você a partir de diversos caminhos e vai mostrando para você qual que você tem que seguir. Então, primeiro vem dessa insatisfação. Um exemplo bem claro na história da religião é do próprio Buda, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama vivia num palácio e ele era rodeado de servos e ele tinha uma esposa, ele tinha um filho que era recém-nascido, ele tinha tudo que a vida podia dar. Ele era príncipe, ele era herdeiro único do trono, ele tinha tudo. Mesmo assim, surgiu um momento que a partir de um sonho que ele teve, de uma visão que ele teve, surgiu uma grande insatisfação interna, como se ele não buscasse resolver aquelas dúvidas internas, a vida dele não faria sentido. Foi nesse momento que ele abandonou tudo. Ele saiu do palácio e foi atrás da busca pelo Nirvana. E essa busca pelo Nirvana durou vários anos, várias austeridades que ele fez até alcançar o Nirvana. Mas esse despertar da consciência, então, ele surge a partir de uma insatisfação interna. Essa própria insatisfação já é um sinal de que a sua consciência espiritual começou a se despertar. Porque se você não sente essa insatisfação, significa que a sua vida está muito normal. Então, se a sua vida está muito normal, significa que você está satisfeito com a vida. Você não sente necessidade de buscar algo a mais, que possa satisfazer o seu interno. Sri Ramakrishna dizia que muitas pessoas têm que passar por várias experiências ainda na vida para começar a sentir uma necessidade espiritual, um despertar espiritual interno. Então elas ainda têm que passar por muitas experiências de prazer e dor para ter um despertar interno. Mas isso vai para aquela outra pergunta: por que eu devo buscar isso? Por que eu devo buscar esse despertar? Porque ninguém quer permanecer ignorante. Nenhum de nós quer permanecer ignorante. Então nós queremos buscar esse despertar. A pessoa que não quer buscar esse despertar, Swami Vivekananda, ele deu uma historinha da rã no poço. A rã no poço, tinha uma rã que morava dentro de um poço, e essa rã, ela nasceu ali naquele poço, e ela cresceu naquele poço, e ela estava perfeitamente satisfeita com o poço. Nada para ela era melhor do que aquele poço. Ela achava que ali ela tinha tudo, ela estava feliz. Até que em um determinado dia, teve uma enchente,
A história é essa. E caiu dentro do poço um sapo. Aí um sapo grande. Aí ele caiu dentro do poço e a rã ficou toda espantada, né, com o sapo. E ela falou, de onde você veio? O sapo falou, vim do rio, né, um rio muito grande. Aí a rã falou, o rio? O que é um rio? É maior do que o meu poço? O sapo riu e falou, nossa, não tem nem comparação. Como é que comparar o seu poço com o rio? E a rã ficou na dúvida. Ela falou, não. Ela começou a pular de um lado para o outro, dizendo, não existe algo, nada maior do que nada melhor do que o meu poço. E nesse momento, alguém jogou um balde dentro do poço. E o sapo falou para a rã, vamos embora, eu vou mostrar para você o rio. Pule no balde. Aí o sapo pulou no balde e a rã não quis pular. Ela falou, não, eu não acredito que tenha algo melhor do que o meu poço. Então, Swami Vivekananda, ele contou essa história no Parlamento das Religiões, 1893, né, para mostrar que muitas pessoas elas estão perfeitamente satisfeitas com o poço. E elas não querem saber de nada que vá além dessa vida, não querem buscar um despertar espiritual, porque elas estão perfeitamente satisfeitas. Mas isso nunca não vai ficar assim. Uma hora ou outra a pessoa vai ter que buscar. Se não for nessa vida, será na próxima. Se não for na próxima, será na outra. Porque os mestres falam, né, que uma vez que a nossa natureza espiritual é divina, nós não nos contentamos com o que seja limitado, uma hora ou outra nós vamos ter que... A nossa própria natureza interna vai nos fazer buscar o ilimitado. Né? Uma hora ou outra nós vamos ter que seguir essa busca. Então eu vou ler aqui agora algumas citações de Sri Ramakrishna. Isso está no Evangelho de Sri Ramakrishna, que nos ajuda a ter alguma direção, né, a respeito desse despertar espiritual. Então a primeira coisa que ele fala aqui, que foi separado aqui. A pessoa deve sempre buscar a companhia das pessoas santas. Quanto mais você se aproxima do rio Ganges, mais fresca é a brisa que você sente. Quanto mais próximo você vai ao fogo, mais quente é o ar que você sente. Então, Ramakrishna, ele falava muito a respeito da importância da companhia santa, ou do satsanga. Né? Satsanga é estar perto da verdade, essa é a tradução de satsanga. Mas, de forma geral, satsanga se traduz como você buscar a companhia santa. Buscar a companhia de pessoas que evoluíram espiritualmente até certo ponto, ou pessoas que realizaram Deus. Buscar a companhia dessas pessoas. Porque existe uma lei espiritual que quando você se aproxima de uma pessoa que tem espiritualidade, você começa a beber também daquela espiritualidade. Aquilo influencia você diretamente. Como Sri Ramakrishna disse aqui, quando você se aproxima do rio, mais você sente a brisa do rio. Então, Sri Ramakrishna, ele dizia sempre que a gente tem que buscar a companhia sagrada, né? Buscar a companhia de pessoas que estão buscando espiritualidade, pessoas que alcançaram espiritualidade. Mas é possível a gente buscar a companhia santa em qualquer lugar, principalmente para nós que moramos aqui em São Paulo, né? Como buscar a companhia santa e quem é santo de verdade, como a gente identifica quem é santo, quem não é? Existe algum identificador de santo, algum aparelho? Não existe. Então, só pelo fato de você ver uma pessoa, isso não indica o que ela usa ou a maneira como ela se comporta em público, não mostra que ela é uma pessoa santa ou não. Usar cabelo comprido ou usar um japa-mala no pescoço, isso não é sinal de santidade. Então, de que maneira a gente identifica um santo? É muito sutil, né? Existem alguns sinais sutis. Pela própria presença dele você sente alguma coisa interna, mas isso também não quer dizer, porque o seu próprio psicológico pode estar induzindo você a achar isso. Mas nós temos que tentar buscar a companhia de pessoas que estão seguindo o mesmo ideal. Então suponha que você não tenha a companhia de um santo, você pode buscar a companhia de pessoas que seguem o mesmo ideal. Isso vai facilitar a jornada espiritual. Se você não tem a companhia nem dessas pessoas, então busque a companhia dos livros sagrados. Né? Os livros sagrados, na verdade, são coisas que a gente nunca pode deixar a companhia deles. Né? Porque os livros sagrados não são apenas escritos dos santos.
tem ali um poder de um santo, um poder daquele que escreveu por trás do livro. Por exemplo, quando nós lemos Vivekananda, nós não lemos apenas palavras ou livros, nós lemos um poder de Vivekananda. Então ele nos influencia diretamente. E nós sentimos uma força. Né? É uma experiência que pode ser sentida. Quando você lê Vivekananda, você sente uma força de Vivekananda. Quando você lê, por exemplo, o livro Imitação de Cristo, você sente aquela piedade, aquela humildade que parece que emana daquele livro. Então os livros emanam um certo poder espiritual que vem dos santos. Isso também é uma companhia santa, isso é satsanga. Por isso nós nunca deveríamos deixar a leitura sagrada. Porque a leitura sagrada é um satsanga, é uma companhia sagrada. Isso nos ajuda muito. Outra coisa que Sri Ramakrishna fala aqui. Mas uma pessoa não alcança nada se ela, através da preguiça e procrastinação. As pessoas que desejam prazeres mundanos dizem a respeito do progresso espiritual: tudo bem, vai acontecer no tempo certo. Nós vamos realizar Deus de uma forma ou outra no tempo certo. Mas nunca faz um esforço sincero. Então, Ramakrishna fala aqui sobre uma coisa que hoje em dia é muito comum, que é a questão da procrastinação. Então vale a pena a gente falar rapidamente sobre isso, porque é um inimigo direto à nossa vida espiritual. Procrastinação. O que significa? Sempre você deixar para depois algo que é necessário fazer agora. Então nós fazemos isso, as pessoas fazem isso diariamente. Hoje em dia com rede social, com várias coisas, as pessoas perdem tempo com coisas que não deveriam perder e acabam procrastinando coisas que deveriam fazer. Né? Então coisas que são absolutamente essenciais, a pessoa vai empurrando para o futuro. Isso é o hábito da procrastinação. Então tem um estudo muito amplo sobre esse hábito da procrastinação. Tem livros escritos sobre isso, psicólogos falam sobre isso, que isso está se tornando um problema na sociedade, principalmente a sociedade contemporânea. Né? As pessoas deixarem as coisas essenciais para depois. O que se fala nesses estudos é que o problema da procrastinação não é um problema da administração do tempo. Não é um problema que a gente não consegue administrar o tempo ou que a gente não tem tempo. É mais um problema de autorregulação que eles falam. Você não é capaz, você leva uma vida desregulada, né? Você não tem uma regulação, né? Você não é autorregulado. Isso faz com que você deixe as coisas para frente. Você irracionalmente coloca para frente. E na vida espiritual isso é muito nocivo. Né? Se você sempre está adiando a sua prática espiritual, você está adiando também o seu despertar espiritual. Né? Você não cria um sentimento de urgência, né? Que a minha vida espiritual é uma coisa urgente, eu tenho que trabalhar nela agora. Porque só Deus sabe quando que eu vou deixar esse mundo. Pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 10 anos, ninguém sabe. Né? Há pouco tempo eu tinha um amigo muito próximo que ele colocou no Facebook. Estava fazendo aniversário, ele estava comemorando e colocou a foto dele e dizendo que venho mais 40 anos, todo feliz. Né? No ano seguinte ele faleceu e ele tinha 42 anos. Então o nosso futuro é muito incerto, qualquer coisa pode acontecer. Então a procrastinação espiritual é um dos hábitos nocivos, né, que nós que queremos progresso espiritual temos que combater. De acordo com esse estudo também, só para finalizar esse assunto, um dos principais fatores que levam à procrastinação espiritual, né, é a noção de que a gente tem que se sentir inspirado ou motivado para fazer alguma coisa, senão a gente não vai fazer. Né? Por exemplo, eu falo, eu tenho que sentir alguma coisa dentro de mim, eu tenho que ficar inspirado para eu começar a meditar, para eu começar a fazer minha prática. Isso é um obstáculo, porque nem sempre, ou na maioria das vezes, nós não vamos nos sentir inspirados a meditar ou inspirados a fazer prática espiritual. Às vezes é justamente o contrário, nós sentimos uma falta de inspiração, uma secura, ou às vezes obstáculos internos, inquietude,
coisas que nós vemos que, nossa, isso está muito difícil, né? Eu não estou sentindo nada. E eu procrastino, deixo para frente. E eu deixo de praticar. Então, isso é um dos principais motivos que leva à procrastinação. Você depender de sentir algo para você começar a praticar, para você fazer meditação. Então, aquele que é um aspirante espiritual sincero, ele tem que ser como um barqueiro, né? Ele tem que continuar remando, se o tempo está bom ou se o tempo está ruim, né? Ele nunca pode deixar de continuar remando. Então, vão surgir vários altos e baixos, né? Altos e baixos são inevitáveis na vida espiritual, porque sentimentos bons vêm, sentimentos de consolação, sentimentos de alegria espiritual certamente vêm, mas também vem o oposto, vem sentimentos de secura, sentimentos de angústia, e não é por causa disso que você vai parar a sua prática. O Swami Prabhavananda, que foi um Swami bem respeitado da Ordem Ramakrishna, ele falava que o fracasso não é você não alcançar a experiência espiritual, o fracasso não é você se sentir angustiado ou mal na sua vida espiritual. O fracasso é você deixar de praticar, você deixar a sua vida espiritual. Isso é fracasso. Enquanto você está praticando, você não fracassou, né? Você está seguindo. E uma coisa que a Santa Mãe sempre dizia, nunca tente ficar medindo o seu progresso espiritual pelo que você está sentindo. Né? Falar, eu não estou me sentindo bem, então significa que eu não estou evoluindo espiritualmente. Ela dizia que pode estar acontecendo exatamente o contrário. Às vezes você pode estar evoluindo espiritualmente, mas você não está sentindo isso internamente, algum sentimento de secura. Mas isso não significa que você não está evoluindo, você está evoluindo. E por isso você não deve deixar de praticar. A Santa Mãe também falava que a experiência espiritual ela pode acontecer a qualquer instante, né? Então, você está fazendo suas práticas espirituais e em qualquer instante você pode ter essa experiência espiritual, independente do que você esteja sentindo antes disso. Então, por isso que nós devemos continuar praticando sempre, independente se faça chuva, faça sol, independente do que aconteça na vida, você tem que fazer um voto interno. Eu vou continuar realizando minhas práticas, independente do que acontecer externamente. Isso é Shraddha, né? Shraddha é que se traduz como fé, né? Mas é uma fé positiva, é uma fé que faz você seguir adiante apesar dos obstáculos. Então não importa quais obstáculos surjam no seu caminho, você fez a resolução de continuar praticando, né? Isso é Shraddha. Então, sobre esse hábito da procrastinação, que é necessário falar, porque é uma coisa tão comum hoje em dia, e isso é um obstáculo direto à nossa vida espiritual. Outra coisa, a respeito do despertar espiritual, né, que nós já falamos, mas nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Que horas são? A respeito da prática sistemática. Né? Prática sistemática é que eu falei que nós temos que fazer todos os dias, né? Por que é sistemática e não apenas prática? Porque tudo que é sistemático, ele segue uma metodologia, né? E segue uma organização. Segue algum método, é organizado, isso é sistemático. Então, na vida espiritual, nossa prática também tem que ser sistemática. Porque existe uma noção errada e muitas pessoas que começam a seguir a vida espiritual ou buscar o caminho espiritual, de que não há necessidade de ser organizado, não há necessidade de ser sistemático, no sentido de que eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Então eu posso meditar um dia, depois ficar 5 dias sem meditar o outro dia. Eu não preciso concentrar em alguma coisa específica, eu simplesmente concentro no que eu quiser. Então não existe um método, não existe um sistema. Então aquele que quer ter o despertar espiritual, é necessário ele ter alguma metodologia, é necessário ele seguir algum caminho que seja metodológico e organizado. Então ele tem que seguir alguma coisa que já foi provada que dá resultado. É interessante notar que quando a gente quer buscar qualquer coisa na vida normal, na vida do mundo,
nós sempre sabemos que nós temos que seguir um método, nós temos que seguir uma organização para conseguir uma meta. Mas quando chega na vida espiritual, nós nos esquecemos disso. Nós achamos que podemos seguir qualquer método ou qualquer coisa e podemos mudar o método. Nós já ouvimos falar sobre as 4 yogas, né, as 4 yogas da realização. Swami Vivekananda, ele escreveu esses 4 livros, né, das 4 yogas. Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga e Jnana Yoga. Cada um desses livros são joias espirituais, joias de prática espiritual, que todos nós deveríamos ler, porque Swami Vivekananda, ele explica ali, passo a passo, o que cada um dos caminhos, como que pratica cada um dos caminhos. Como é que se pratica Bhakti Yoga? Como é que se pratica Jnana Yoga? É claro que não tem como falar sobre essas práticas aqui, mas o que eu posso dizer é que é muito recomendado a gente ler esses livros, porque ele mostra pra gente o que são as práticas que a gente tem que fazer, quais são as disciplinas, quais são os métodos que a gente tem que seguir. Porque a gente tem que construir a nossa personalidade espiritual, e para isso tem que passar por um método, tem que passar por uma organização. Assim, falar rapidamente sobre as 4 yogas, apenas poucas palavras. Por exemplo, a Karma Yoga. Muitos acham que a prática da Karma Yoga é você fazer boas ações. Né? Simplesmente fazer boas ações, isso é Karma Yoga. Então eu estou servindo a algum lugar, eu estou fazendo alguma ação filantrópica, isso é Karma Yoga. Mas nós temos que entender o que é realmente a Karma Yoga. E Swami Vivekananda, ele explica naquele livro o que é a Karma Yoga. A primeira coisa é que a Karma Yoga, a pessoa tem que agir com uma mente comparativamente calma. Então a calma, você tem que agir com calma. Né? Isso é um dos primeiros pré-requisitos da Karma Yoga. A outra coisa é que você tem que criar um desapego das coisas do mundo. E tem que criar também um desapego aos frutos do seu trabalho. Isso é um dos pré-requisitos da Karma Yoga. O que acontece às vezes é que as pessoas fazem boas ações, mas querem reconhecimento. Eu fiz, por exemplo, uma ação pública e eu quero um reconhecimento das pessoas. Essa busca pelo reconhecimento já não é Karma Yoga. Você é uma busca egóica. Então a Karma Yoga, ela pressupõe que você se desapega dos frutos das ações. Por isso é uma prática difícil. A Karma Yoga verdadeira é difícil de praticar, mas ela dá muitos resultados. A Karma Yoga é um método direto de despertar da consciência. Aquele que pratica Karma Yoga de forma correta, ele consegue despertar a consciência espiritual sem auxílio de nenhuma outra prática, nem mesmo meditação. E conforme ele vai evoluindo nesse caminho, ele vai se purificando, ele vai se tornando uma pessoa mais sáttvica até ter a experiência espiritual. Então a Karma Yoga é sim um caminho independente, mas é necessário essas coisas, por exemplo, uma mente calma, desapego dos frutos das ações e dedicar suas ações a Deus. Isso é Karma Yoga. Então nós vemos que existe um método, existe uma organização, não é simplesmente qualquer coisa é Karma Yoga. A Bhakti Yoga, por exemplo, ela exige de nós que a gente tenha um anseio por Deus. Nós temos que direcionar os nossos sentimentos para Deus. Isso é a Bhakti Yoga. Você cultiva isso de diversas maneiras através das práticas devocionais. Você faz diversas práticas devocionais para aumentar esse sentimento, de devoção a Deus. E conforme esse sentimento vai aumentando, o seu anseio espiritual vai crescendo, a sua via culata vai crescendo. Esse anseio de se unir a Deus vai crescendo. Esse é o cerne da Bhakti Yoga, você desenvolver esse anseio espiritual de união com Deus. Então você dirigir os seus sentimentos para Deus. Então, por que a Bhakti Yoga também tem método, também tem uma organização? Porque existem diversos obstáculos para a Bhakti Yoga também. Por exemplo, você se dirigir para Deus buscando alguma coisa em troca, por exemplo, é uma espécie de barganha. Eu vou me aproximar de Deus se Deus me der isso. Realizar esse tipo de barganha. E a Bhakti Yoga também tem um método da oração, um método do japa, um método da meditação, da visualização. Então o Swami Vivekananda ele explica esses métodos no livro Bhakti Yoga, passo a passo. É um método já verificado, é um método que dá resultado. Então
ambos esses métodos, Karma Yoga e Bhakti Yoga, são métodos que dão resultado. Agora, eu tenho que praticar um dissociado do outro? Não, eu posso juntar os dois. Eu posso ser um Bhakta e posso ser um Karma Yogi também. Então, não necessariamente eu preciso praticar independentemente. Jnana Yoga. Rapidamente falando sobre Jnana Yoga, o que é Jnana Yoga? Jnana Yoga é você buscar a verdade, né? A verdade espiritual, pelo método da extrema autoanálise. Então você vai praticar uma autoanálise extrema. De que maneira? Eu não sou o corpo. Essa é uma autoanálise extrema. Eu não sou a mente. Eu não sou os sentidos. O que sou eu? Esse tipo de análise. É uma análise extrema, que vai trabalhar justamente o seu sentimento de ego. De que eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Por isso que a Jnana Yoga é um dos caminhos mais difíceis. Porque é uma autoanálise extrema. Nesse caminho, você já tem que ter um certo desapego, você já tem que ter um certo controle da mente, você já tem que ter um forte desejo de se libertar, um forte desejo de alcançar a verdade. Então, por isso a Jnana Yoga não é um caminho fácil. É bonito. A Jnana Yoga é um caminho bonito, porque você busca a verdade, você busca a unidade pela autoanálise. Eu sou o espírito, eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Mas quem é que está capaz de praticar esse tipo de autoanálise extrema? São poucas pessoas, porque a nossa vida geralmente está muito fortemente ligada à questão do corpo. Então nós praticamos a autoanálise dizendo eu não sou o corpo, eu não sou a mente, mas no momento seguinte um sentimento de raiva vem no trânsito e você explode no trânsito. Então a sua autoanálise foi para onde? Você fala que eu não sou o corpo. E no momento seguinte você está tomado de vaidade pelo corpo, você está apegado ao corpo, ou você fica fortemente apegado aos objetos sensoriais. Isso é uma prova de que você não tem desapego pelo corpo. Então a prática da Jnana Yoga é mais difícil, é mais fácil falada do que simples. Se você quiser praticar mesmo, é difícil. Mas não é impossível. Nós devemos praticar, fazer esse tipo de prática, fazer esse tipo de análise. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Isso é um ideal. Eu estou falando isso porque algumas pessoas dizem que não existem outras yogas, existe apenas Jnana Yoga. Tem alguns mestres ou alguns livros que falam isso. Não existe Bhakti Yoga, não existe, isso foi inventado. Existe apenas Jnana Yoga. É claro, você pode ficar intelectualmente falando sobre esses assuntos, mas quem realmente é capaz de praticar Jnana Yoga, pura e exclusivamente, são poucas pessoas. Raja Yoga o que é Raja Yoga? Raja Yoga é a busca da experiência espiritual pelo controle da mente. Nesse tipo de busca, você controla a sua mente pela sua força da vontade. Não necessariamente você nem precisa acreditar numa entidade chamada Deus, por exemplo. Você, pela sua própria força da vontade, você exerce o controle da mente, passo a passo, gradualmente, de forma que você consiga uma interiorização. E você vai, então, entrar no caminho da meditação. A Raja Yoga é o caminho da meditação. E pouco a pouco você vai concentrando cada vez mais a mente, vai se purificando através dos yamas e niyamas, até você alcançar uma experiência espiritual muito elevada, chamada Samadhi, que é o último degrau da escada. Antes disso, você tem que passar por um processo muito árduo. A Raja Yoga é um processo de purificação mesmo, que começa com a base do edifício, que são os yamas e niyamas. Você tem que estar com a sua base moral e ética muito forte, se você quiser praticar a Raja Yoga. Essa é a base do edifício. Senão é como você construir um edifício na areia. Se você construir um prédio na areia, ele vai cair. Da mesma maneira, se você quer seguir a Raja Yoga e não colocar a base do edifício, que são os yamas e niyamas, mais para frente esse edifício vai cair. Quando você estiver praticando pranayama, esse edifício vai cair. Você vai se desviar do caminho da yoga, na busca por poderes, na busca por outras coisas que não é a consciência. Então os yamas e niyamas são a base da Raja Yoga. Mas então a gente vê que existe, em cada uma das yogas, um método, uma organização,
uma maneira de praticar. Não é uma coisa fortuita, é uma coisa pensada e trazida pelas escrituras, mostrada como você fazer passo a passo. Então é muito frutífero para nós se nós, com humildade, lermos os livros dos mestres, né, Vivekananda, de como praticar cada uma dessas yogas. Sri Aurobindo falou muito sobre isso também, sobre as 4 yogas. Ele deu um método chamado Yoga Integral, que é a combinação das 4 yogas. Então é muito frutífero para nós, muito útil, a gente estudar a fundo as 4 yogas. Pegar cada um desses livros e estudar, ver como é que pratica cada uma dessas yogas, se necessário pedir orientação e ver de que maneira nós podemos incorporar cada uma das yogas em nossa própria vida. De que maneira em minha vida eu posso praticar Raja Yoga, eu posso praticar Jnana Yoga, Bhakti Yoga e Karma Yoga. Né? De que maneira eu posso incorporar isso na minha vida. Então isso seria um passo muito largo que a gente daria na direção do nosso despertar de consciência. Porque o despertar de consciência, para finalizar, foi o que eu já falei no início. É um processo gradual de desenvolvimento da mente, desenvolvimento interno. Não é uma coisa que acontece pelo fato de, assim, da noite para o dia, pelo fato de você frequentar um lugar ou ler um livro. É uma coisa gradual que exige alto esforço, tapasya, né? Purificação, austeridade. É isso. Na próxima fala nós podemos continuar com esse assunto, falando mais sobre outras coisas que ajudam nesse despertar espiritual, o despertar da consciência. Namastê a todos, boa semana.